Ricardo Eletron. Galera, olha só. Concentração das soluções, tá? O que seria uma concentração das soluções? Que tipo de aula é essa? É do tipo, nossa, que café aguado. Nossa, que suco forte. Né? Você acabou de falar do café. Por quê? Concentração. Tá? Então, por exemplo, se a gente for pegar um sachê, né, de corante em pó, o que vem lá? Aí vem lá a gramatura, né, 45 gramas, por exemplo, e no rótulo está lá, dissolva o conteúdo em 1 a 2 litros de água, né, ou qualquer outro tipo de solvente. Bom, então, se ele recomendar para a gente dissolver a 1 litro, então a ideia é de que eu venha pegar o pó, né, dissolver em 1 litro e eu vou ter o quê? Uma solução concentrada daquele pó. Né? Mas o que vai acontecer se eu colocar mais água do recomendado ou se eu colocar menos pó? Eu não vou ter uma solução muito concentrada. Eu vou ter uma diluição, que é esse aqui. Então, concentração e diluição são coisas diferentes, tá? Não são coisas iguais. Beleza? Então, geralmente porque a diluição a gente está fazendo misturas de soluções. Então, né, são coisas totalmente diferentes, certo? Então, eu queria deixar essa grande dica, que assim, parece ser muito boba de cara, mas na hora dos exercícios, isso aqui ajuda muito. O que é? O soluto mais o solvente, eu formo o quê? A minha solução. Esses nomes já não são tão desconhecidos de vocês, a gente falou bastante na semana passada, né? Então, o que é o soluto? É o analito, né? É aquilo que eu estou misturando. De repente, a gente está no estado sólido, pode ser um sal, né? Ele está em menor quantidade. O solvente é o que vai estar em maior quantidade, né? Aquele que vai dissolver o meu soluto. E a solução vai ser a união desses dois caras aqui, tá? Então, se a gente for reparar no seguinte, soluto. Se eu estiver pegando uma quantidade de soluto em gramas, né? Então, obviamente, eu teria que pegar a quantidade do meu solvente também em gramas para obter a quantidade em gramas da minha solução. Se eu tiver em litros do meu soluto, aí tem que estar solvente em litros para dar a solução em litros. Tá? Então, obedecendo todas as unidades de medida. Tá certo? Beleza. Então, daqui para frente, nós vamos compreender as formas diferenciadas da gente representar essas concentrações. Então, ó, primeiro tipo de representação, que é a concentração em massa e em volume, tá? Então, a gente vai pegar o tipo de concentração tanto em massa e em volume. Então, aqui, por exemplo, temos uma situação, 0,9 gramas de NaCl e 100 ml de água, tá? Podemos colocar água aqui, né? A água é muito amigável nossa, então está sempre nos ajudando. Então, vou pegar uma solução básica aqui, misturar água com sal. Se eu quiser saber a concentração em massa, que é essa letrinha aqui, eu chamo ela de ρ, porque essa letra aqui ela também é utilizada para falar da mecânica dos fluidos. Não sei se vocês já ouviram falar alguma vez nisso. Então, aqui está a concentração em massa. Também pode ser P, tá? Jogando para a química. Então, se eu quiser a concentração em massa da minha solução, por que em massa? Porque eu vou pegar a massa do soluto e dividir pelo volume da solução. Então, por exemplo, aqui já podemos calcular a concentração em massa dessa situação aqui, ó. No caso vai ser 0,9 gramas dividido pelo volume da minha solução, ou seja, 100 ml. Digo solução porque é a soma do soluto com da água, né? Então eu pego o sal e a água junto. Aí a gente faz 0,9 dividido por 100, que vai dar quanto? 0,009, o quê? Gramas por mililitro. Isso aqui é a concentração em massa da solução aqui. Bom, concentração em volume. Concentração em volume já é um pouquinho diferente, né? Eu vou pegar o volume do soluto e dividir pelo volume da solução. Então, vamos supor, se eu for pegar o volume do soluto
e for pegar o volume da solução, eu consigo a minha unidade aqui, ó, volume por volume, tá? De repente você até estranhou, eu estranhei agora porque eu acabei lembrando. Essa forma aqui, ela está até correta a gente representar assim, né? 0,009 gramas por mililitro. Só que o que essa informação está querendo me dizer? Que em cada 1 mililitro eu tenho quantos gramas de sal? 0,009 gramas. 2. Tem um outro tipo de representação para a gente representar, né, a concentração, que é em massa e em densidade, tá? Porque aqui nós falamos massa e volume. É uma relação entre massa e volume. Agora nós vamos relacionar massa e densidade. E aqui, olha, está a nossa querida novamente aqui, densidade. Que a densidade é uma relação entre o quê? A massa da minha solução dividido pelo volume da solução. Tá? Então, se tiver a massa da solução e o volume da solução, eu tenho densidade. E aqui está, olha só, a minha concentração da solução. Que é o quê? A massa do soluto dividido pelo volume da solução. Isso aqui é que nós chamamos de concentração comum. Tá? Vou pegar a massa do soluto e dividir pela massa o volume da solução, perdão. Então aqui dá para fazer, ó, porque eu tenho a massa do soluto, que é 0,9, dividido pelo volume da solução, que é 100 ml. Só que aqui é recomendável que a concentração comum seja gramas por litro. Então eu tenho que pegar o 100 ml e transformar para litro. Como é que a gente faz essa transformação? A gente tem que pegar essa informação aqui, 100 dividido por 1000. E 100 dividido por 1000, ó, corta aqui, 0,1, né? Beleza? Litro. Então, 0,9 dividido por 0,1. Então, essa é a concentração comum. Então, em cada 1 litro de solução, eu tenho 9 gramas de sal. Nós também temos um outro tipo de representação para as concentrações, que é por meio da porcentagem em massa e em volume. Tá? Então, dois tipos aqui, ó, tanto em massa quanto em volume. Essa porcentagem em massa e volume é o título. Então, por exemplo, aqui eu tenho o título, que é essa letra aqui, tá? Letra T. Geralmente ele também é usado na termodinâmica. Massa por massa, que é o quê? Uma relação entre a massa do soluto dividido pela massa da solução. Por que está multiplicado por 100? Saberiam assim? Por que está multiplicado por 100? Porque quando a gente faz essa continha aqui, ele vai nos dar um valor adimensional, ou seja, não tem unidade medida. Então, por isso que a gente multiplica por 100 para dar uma porcentagem. Então, vamos supor, eu tenho aqui, sei lá, vou pegar o 0,9 gramas de soluto, né, que é o sal, e dividir por massa da solução. Vamos pensar que eu tenho 100 gramas ali de água, né? Então, se eu for fazer essa divisão aqui, nós já fizemos? Já. Vai dar 0,009, né? Então, grama com grama se cancela, ó. Então, vai dar o quê? 0,009, aí multiplica por 100, e aí 0,009, né? Vou continuar 9 novamente, né? 9%, porque é em porcentagem. Da mesma forma, né, a forma análoga, teremos com o caso do volume, né? Então, o título do volume vai ser o quê? Volume por volume, vai ser o volume do soluto dividido pelo volume da solução. Aí, quando você faz a divisão, você multiplica com 100 para dar uma unidade para a gente em porcentagem. Isso também é uma forma de a gente representar a concentração, por meio da porcentagem. Então, por exemplo, olha só. Se uma solução cuja massa total é 200 gramas, tá? E ele for preparado com 40 gramas de sal, então qual é a porcentagem em massa? Então a gente vai pegar, ó, vou colocar aqui mesmo. Então a gente vai pegar a quantidade da massa do soluto e a massa da solução. A questão deu. Então a massa do soluto e a massa da solução é o título massa por massa. Então o título será a massa do soluto, que é 40 gramas, dividido pela massa da solução, que é 200 gramas. E deixa eu retornar uma coisa com vocês. Massa do soluto é 40. Massa do solvente, melhor dizendo, né?
Ah, não, da solução mesmo. É 200. Qual é a massa do solvente? Sim. Por quê? Tá? Só para reforçar. Então, cerol aqui, 4 dividido por 20, que vai dar 0,5, né? O quê? Multiplica por 100, que vai dar... Tá certo mesmo? Confia? Confia nos valores? Tô confiando em vocês, hein? Vamos lá, 2. Se adicionarmos água potável a 150 ml, tá, de suco de fruta concentrado para formar 1000 ml de suco de fruta, qual será a porcentagem de volume? Então, ó, aqui está a água potável, né? Se adicionarmos água potável, 150 ml de um suco qualquer, né? Então, vou fazer aqui. Título volume por volume agora. Eu vou pegar essa quantidade aqui pequena e diluir e concentrar, né? Fazer uma solução com esse cara aqui. Então, 150 dividido por 1000. Isso vai me dar um valor, cerol aqui, 15 dividido por 100. Vai me dar 0,15, né? Isso aqui multiplicado por 100 novamente, por conta de ser adimensional, vai me dar 15%, né? Então, 15%. Tá? Título. Nós também temos uma outra forma de representar concentrações por meio do parte por milhão, que se chama ppm, e também parte por bilhão, que se chama ppb. Já quero adiantar que assim, isso só existe no mundo da química. Se a gente for tratar de sistemas métricos, como por exemplo Sistema Internacional de Unidades, isso aqui não existe. Justamente porque ele é adimensional também. Olha só. O parte por milhão, por que parte por milhão? Porque eu quero saber a quantidade, né, a concentração do meu analito em cada parte por milhão. Então aqui o ppm, né, se a gente for comparar massa por massa, eu tenho o quê? A massa do meu soluto dividido pela massa da minha solução. E isso aqui, né, a gente fazendo as divisões, a gente vai ver que as gramas ou quilos, o que for, vão se cancelar. Portanto, vai ser adimensional. E a gente multiplica por quanto? Por 10 elevado a 6. Porque é milhão. Né? É um milho grandão. Certo? Ou seja, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Milhão. Certo? Aqui eu só coloquei na forma científica. Então, por exemplo, se a gente for pegar uma amostra de 2,5 gramas de água e a gente encontrar essa quantidade em massa de íons de zinco 2+. Isso significa que em massa nós temos quantas partes por milhão? Mesma coisa, a gente vai pegar a massa do soluto, que é 5,4. Vou botar aqui embaixo, né? 5,4 vezes 10 elevado a menos 6, né? Gramas, dividido pela quantidade de água que a gente coletou, né? 2,5. Se nós formos comparar esses valores, esse 2,5 é muito maior do que 5,4 vezes 10 elevado a menos 6. Não é? Essa continha vai dar quanto? 2,16. Então, no caso, vezes 10 elevado a menos 6. Só que aí está um outro problema, né? Eu tenho que multiplicar por 10 elevado a 6. O que, gente? ppm. Então, da mesma forma, a gente teria para o ppb, tá? Só que a diferença é que não vai ser multiplicado por 10 elevado a 6, e sim 10 elevado a 9, porque aí no caso vai ser bilhão. Né? Aí no caso, cadê que eu tinha? Aqui. Em vez de ser 1000, você coloca mais 3 zeros. 1, 2, 3. Outra forma de concentração, eu sei, tem várias. É a concentração em quantidade de matéria. E esse aqui não é tão difícil, não. De repente, vocês estão até acostumados. Que a gente também pode, né, falar da concentração molar ou molaridade. E aí, vamos supor um exemplo. Preparar uma solução de NaCl, então 20 gramas desse sal, e 0,5 litros de água. Aí a gente vai preparar essa solução aqui, então, beleza. Qual é a concentração? A gente vai jogar essa formulazinha aqui. Concentração, nesse caso, vai ser o número de mol do meu soluto, que no caso é o sal, e divide pelo volume da solução.
Só que o volume da solução está aqui bem explícito, né? 0,5 litros. Tranquilo. Mas como eu vou achar o número de mol do sal? Eu posso usar essa fórmula aqui. Nós utilizamos também na aula passada. Então, o número de mol, para adiantar, né? Vai ser a massa utilizada, então 20 gramas, dividido pela massa molar do sal, que é quanto? 35,5. Que vai dar... Pode apelar a calculadora, gente, não tem problema. 58, né? 0,5 gramas por mol. Aí, esse gramas com grama vai se cancelar. Vai sobrar o mol. Então, 20 dividido por 58,5 dá quanto? 0,348? 41? Deixar aqui nada. É disciplina que vocês têm que estudar, mano. Um mol, né? Então, 0,341 dividido por 0,5 dá quanto? A concentração é 0,862. O que, gente? Não, 682. 682. Ao contrário. O quê? Mol vezes litro elevado a menos 1. Todo mundo vê que é a mesma coisa que dividido, né? Que mol dividido por litro. Tá? Então, belezão. Aqui está a minha concentração. Para chegar nessa fórmula aqui, tem uma demonstração. Mas, ó, reparem a similaridade dessas duas equações aqui, ó. Tem aqui a minha molaridade, que ela vai ser o quê? A massa dividida pela massa molar vezes o volume. Olha, se eu for reparar, a massa molar está aqui embaixo, junto com o volume. E aqui só alterou a massa. Não, a massa continua aqui, né? Então, isso aqui deve ser o quociente de duas unidades. Deve ser concentração e número de mol. Tá? Que dá isso aqui. Então, se você tiver, né? Encontre a molaridade. Aí você só tem massa molar. Massa molar e volume. Dá para você achar a molaridade. Vamos testar? Vamos colocar esse 20 aqui. Aí dividido pela massa molar do sal, gramas por mol, vezes o volume, que é 0,5 litros. Aí esses caras aqui de baixo vai dar quanto? Aí embaixo fica 29. Aham. Cerol aqui, mol vezes litro. Aí esse 20 dividido por 29,25 dá quanto? Né? Então sempre tem uma parada, tá? Então comprovado, tá? E aqui no penúltimo nós temos a concentração e quantidade de matéria de íons. Nós achamos anteriormente de que a concentração do sal na água nessas condições, né, é de 0,6 mol por litro. Então, se eu tenho 0,6 mol por litro de sal, de cloreto de sódio, e a gente sabe que está diluído em água, nós sabemos que na água vai ter quais íons? Na e Cl-. O cátion do sódio e o cloreto, né? Até porque os dois juntos vão formar uma solução eletrolítica. Se a gente reparar aqui no balanceamento, né? Ele está balanceado, ó. Sódio, sódio, cloro, cloro, né? Cada um tem 1 mol. Então eu já escrevi aqui embaixo, ó, 1 mol de cloreto de sódio, 1 mol de próton do sódio e 1 mol do cloreto. Então isso me quer dizer que eles estão de uma forma igualitária estequiometricamente. Então se eu tenho 1 mol desse cara e ele está na sua forma dissociada, né, eles estão iguais estequiometricamente, isso quer dizer que todos vão ter uma concentração de 0,6 mol por litro. 0,6 mol por litro. Tá? Então, qual é a concentração de Na+? 0,6 mol por litro. Qual é a concentração de Cl-?
0,6 mol por litro. E por último, a fração da quantidade de matéria. E eu quero chamar um pouco a atenção de vocês. Eu não sei se vocês já estudaram gases. E aí falam assim, fração molar. Depende, você já ouviu falar esse nome. Toda vez que for fração, vai ser essa letra X. Tá? Então, por exemplo, aqui nós podemos fazer a fração molar tanto para o soluto quanto para o solvente. Então, são duas situações. Só que em um único caso. Então, olha só. A fração da quantidade de matéria, então por isso que é fração molar, né? Vai ser o número de mol do soluto dividido pelo número de mol do soluto mais o número de mol do solvente. E a fração molar do solvente vai ser o número de mol do solvente dividido pelo número de mol do soluto mais o número de mol do solvente. Reparem que esses dois casos aqui de baixo, ó, os denominadores, eles não se alteram. Só se alteram os numeradores, né? De acordo com o que você quer. Você quer o quê? A fração molar do solvente ou do soluto? Ah, eu quero do soluto. Então vai começar pelo número de mol do soluto, dividido pelo número de mol do soluto de novo, mais o número de mol do solvente. Ah, eu quero o solvente. Então, mol do solvente e mol do soluto mais o mol do solvente. Então, olha só. Calcular a fração molar em quantidade de matéria de solução de 20 gramas de hidróxido de sódio, e aqui eu já dei a massa molar, em 500 gramas de água. E aqui também está a massa molar. Então vamos substituir os dados. Olha, eu quero aqui a fração molar primeiro do meu soluto. Então, a fração molar do soluto vai ser o quê? O número de mol do soluto. E aí para fazer o número de mol, olha só, eu vou ter que olhar a molaridade, né? Em 1 mol eu tenho 40 gramas. Só que eu utilizei 20 gramas do camarada. Quantos mols eu vou ter? Vou reparar, tem uma dobra aqui, né? Então são 2, né? Ah, show. Então 2 mol. Dá uma bugada. Número de mol do soluto de novo. Então você repete o 2 mol. Mais o número de mol do solvente. E aí, ó, a mesma coisa. Em 1 mol eu tenho 18 gramas. Quantos mols eu vou ter em 500 gramas? Aí não tem jeito, vou ter que apelar, né? 1 mol, 18 gramas. Quantos mol eu vou ter em 500 gramas? Vai dar quantos aqui? É de cabeça? Aqui o pessoal se quebra tentando fazer muitas coisas de questão de química de cabeça, porque concentração muito pequena. 27,7 mol. Então, ó, o 27,7 mol entra aqui em cima. O pessoal do vídeo não vai conseguir ver. Então, a fração molar vai ser o quê? Primeiro você soma esses camaradas de baixo, né? Que vai dar 29,7, né? Mol. Porque eu estou somando mol. Banana com banana vai dar banana. Então, 2 dividido por 29,7 mol vai dar quanto? 0,067. Arredondando. O que, gente? Nada, né? Porque ó, vai cancelar mol com mol. Ah, é adimensional? Sim. Não precisa multiplicar por 100? Não. Tá? Fração molar e quantidade de matéria. Mesma coisa faríamos para o de baixo aqui do solvente. Número de mol do solvente. Já sabemos, né? 27,7 mol. Dividido pelo número de mol do soluto, que é quanto? 2, né? Mais o número de mol do solvente. Aí você soma aqui de baixo, dá 29,7 mol. E aí 27,7 mol dividido por 29,7 mol vai dar quanto? 0,9. O quê? Nada, né? Porque mol com mol se cancelou de novo. Então tá aqui a fração molar dessa solução aqui. A ideia da diluição é o quê? É você já pegar uma solução existente e tornar uma outra solução, tá? Ou você quiser retirar algum analito, beleza? Então, por exemplo, eu já deixei aqui de cara uma fórmula, que essa fórmula aqui você pode estar atribuindo a uma situação de diluição, que é o quê? Que é a concentração inicial, tá? Pode ser C1, CI,
vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Lembrando que concentração é o que, gente? Número de mol dividido por volume. Tá? Ó. Eu quero que vocês entendam essa parte implícita. Tá bom? Então, a concentração, ó, número de mol sobre volume, eles estão aqui, ó. Mol dividido por volume, mol dividido por volume, tá? A ideia é o quê? É você deixar o sistema equimolar. O que quer dizer? Que os números de mol venham ser iguais, tanto na condição anterior quanto posterior. Opa, se eu falei que eu quero uma condição equimolar, então quer dizer que vou ter um novo tratamento com essa fórmula aqui. Eu vou ter que a concentração vezes o volume vai dar o meu número de mol. Olha só que engraçado. Concentração vezes o volume está aqui, ó. Então quer dizer que isso aqui é o quê? Que o número de mol de um tem que ser equimolar ao número de mol de outro. Vale um like, não vale não? Olha só o exemplo. Preparar uma solução de 200 ml de uma concentração de 0,2 mol por litro, tá? A partir de uma alíquota de 0,4 litros de ácido clorídrico. Qual é a concentração? Ou seja, eu estou pegando um ácido clorídrico que tem uma concentração, aliás, desconhecida, né? Mas o meu solvente, a gente pode jogar água, por exemplo, ele tem uma quantidade, tem um volume, tá? E ele tem uma concentração. Então, quanto à água, por exemplo, que a gente pode deduzir, é de que o seu volume é quanto? 200 ml. E a sua concentração é quanto? 0,2 mol por litro. Agora, quanto ao ácido, o que eu vou ter? Então, o volume do meu ácido, ó, é 0,4 litros. A concentração eu quero descobrir. Como eu vou descobrir? Aqui em cima. Então, a concentração inicial vai ser o quê? Vai ser o do ácido. A gente pode colocar ácido, por exemplo. Então, concentração do ácido eu quero descobrir. Vezes o volume do ácido, 0,4 litros. Tem que estar em litros, tá? Igual. Detalhe, tá, pessoal? Por que a gente está aplicando essa ideia da diluição nesse caso? Porque esse ácido aqui é a solução do ácido. Ou seja, não é o ácido puro, é o ácido com água. Então a gente está pegando um ácido com água e colocando mais água. Tá? Então, a concentração 2, que vai ser a concentração da água agora. Então, 0,2 mol por litro, vezes o volume, que é 200 ml. Posso colocar 200 ml? Não, por quê? Porque tem que estar em litro. Então, a gente pega 200 ml, passa para litro. Vai ser quanto? 0,02 litros. Tá bom. Aí multiplica o 0,2 vezes 0,02, que vai dar 0,004 litro. Dançou. Está multiplicando, sobra mol. Né? Aí esse 0,4 litro passa lá para baixo, vai dar uma concentração de 0,004 mol dividido por 0,4 litros, que dá 0,01, o que, gente? Mol só por litro, porque é a concentração. Tá? Vamos pensar no seguinte. Então, a concentração inicial do meu ácido foi de 0,01 mol por litro. Né? Então, essa aqui foi a minha condição, concentração dele. Então, a gente pegou o 0,01 mol por litro e diminuiu a concentração. Então, isso aí, pessoal de casa, valeu!